Conspiração. É interessante ver como uma série de ideias estranhas e malucas se multiplicam diariamente em diversos contextos, trazendo medo, pavor e insegurança para tanta gente. Quando a gente olha para a Bíblia, 2 Timóteo 2,18 vai nos falar que surgiu num ambiente de alguns que se afastaram da fé a propagação da ideia de que a ressurreição já havia passado. Imagine só que loucura o pessoal dizendo, não, a ressurreição já aconteceu, não, parece que eu vi, não, tinha um cara ali que ele estava morto, agora ele está vivo, ele andou por ali. Você imagina, andou por aqui, andou por ali, parece que tem um monte de zumbi, que coisa complicada. Eu fico imaginando o medo, o pavor, a confusão, uma série de complicações que surgem no contexto da igreja primitiva através de uma fake news, de uma informação inadequada que se torna assim uma espécie de preâmbulo dessas terríveis teorias da conspiração que deixam a gente numa total confusão. Por isso é importante a gente assentar o pensamento, tranquilizar o coração, porque é tanta ideia estranha. É gente falando de ET, é gente falando de reptilianos, são pessoas falando de uma espécie de plano de domínio de todo mundo, como se isso fosse a coisa mais fácil de acontecer. É cada ideia estranha tentando achar atores diferentes para um pretenso domínio completo de todas as pessoas, realidade que de fato nunca conseguiu acontecer de maneira plena na história humana. Por isso, eu quero chamar a sua atenção. Tranquilize a sua mente e volte-se para o estudo da palavra com toda a dedicação e muita transpiração, porque se você ficar ouvindo bobagem e for vítima das teorias de conspiração, você vai, na verdade, entrar numa verdadeira piração. Vamos dar início a esse momento tão especial. Convide a sua família. Haverá louvores, orações e ensinamento da palavra de Deus. Vamos juntos celebrar. Me alcançou
minhas mãos, quem o fará? Quem ouvir e entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que ele venha, até que ele venha. Cristo é a esperança que ao mundo levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Esse momento quero muito agradecer Deus. Esse momento quero falar para vocês o que é o nosso Deus. Ele é bom demais. Ele é incrível, Ele nos ama como nós somos, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com os nossos pensamentos que algumas vezes estão ruins. Mas eu quero agradecer Ele, porque Ele me ama como eu sou e também ama você como você é. O nosso Deus sempre está junto com a gente, está no nosso lado. Ele sempre nos cuida, nos protege. Ele sempre quer o melhor para os filhos dele. Um Deus único. Só esse Deus que nós acreditamos, Ele pode nos ouvir, Ele nos olha, Ele sente aquilo que nós passamos. Vamos agradecer Ele, vamos dar uma glória para Ele, porque Ele merece, porque é um Deus verdadeiro, Ele é o nosso Salvador. Vamos agradecer Ele porque é o nosso Salvador. Ele nos dá cura quando nós precisamos, cura na nossa alma, cura no nosso corpo. Ele sempre cuida dos teus filhos com muito amor. Uma palavra muito pequena, mas com Deus essa palavra não tem fim, infinita. Vamos glorificar e agradecer todos juntos o nome do nosso Salvador. Milo
Nós queremos agora dedicar ao Senhor a nossa vida, as nossas alegrias e colocar também diante dele as nossas dificuldades, os nossos anseios, os nossos medos, aquilo que tem incomodado o nosso coração. Seja você uma pessoa que está vivendo um momento de muita felicidade ou está com um momento de tristeza, de angústia, coloque isso diante do Senhor, agradecendo por todas as bênçãos que Ele tem nos dado e também pedindo que Ele nos oriente e acalme o nosso coração. Vamos orar nesse momento? Pai querido, nós queremos, ó Pai, te pedir que aquela paz que excede todo o entendimento inunde, invada os nossos corações. Mas a Tua palavra diz que ela invadirá os nossos corações à medida que nós colocamos as nossas dúvidas, as nossas ansiedades, os nossos medos aos Teus pés, aos pés da cruz de Cristo Jesus. Ó Pai, nós sabemos que muitas coisas que para nós humanos parecem não ter solução, nas Tuas mãos elas se desfazem. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é dono da prata e do ouro, o Senhor é dono de todas as coisas, o Senhor tem as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Por isso nós queremos descansar nessa verdade. Nós queremos descansar de verdade nessa verdade, não apenas da boca para fora, mas relaxar a nossa vida, o nosso coração, porque nós queremos ter a certeza dentro de nós de que nós colocamos os nossos pedidos, as nossas angústias, as nossas ansiedades nas mãos daquele que tem poder para resolver e poder para nos dar o melhor para as nossas vidas. Por isso, Senhor, não é o melhor que nós queremos, não é o melhor que nos parece muito bom, mas o melhor que o Senhor tem para nós. É isso que nós queremos receber das Tuas mãos. Te agradecemos também por todas as vitórias, todas as conquistas, tudo aquilo de bom que tem acontecido na nossa vida e que isso também redunde, ó Pai, em graça para as pessoas que estão ao nosso redor. Que isso redunde, ó Pai, em misericórdia da nossa parte para aqueles que carecem de misericórdia. Que o Senhor também trabalhe os nossos corações para nós enxergarmos o outro como também um alvo da Tua graça e do Teu amor. Por isso, Senhor, mais uma vez te pedimos, caminha conosco, nos orienta, transforma os nossos corações, tira essa angústia e ansiedade daquela ideia de que nós temos que controlar tudo, ó Pai, mas nós queremos caminhar contigo, caminhar apegados à Tua palavra, apegados ao Teu amor, para fazermos diferença no mundo em que nós estamos. Acalma o nosso coração, é isso que te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido
sons de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Bom ter você conosco em mais uma celebração da IBNU. E agora, para a gente ter esse período de reflexão a respeito da Bíblia, e em especial a respeito do que a gente encontra no Evangelho de Lucas, eu convido você a acompanhar a leitura do capítulo 13, versículo 31 até o 35, que diz assim: Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã. E no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Eu gostaria que você guardasse esse texto no segundo plano aí, ficasse na sua memória por um tempo e a gente pensasse sobre o contexto que há por trás da pessoa de Jesus, Herodes Antipas e os fariseus que são mencionados nesse texto. A Bíblia comunica muito por aquilo que ela diz, mas ela também comunica muito por aquilo que ela escolhe não dizer.
E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que a Bíblia diz, mas em especial sobre o que a Bíblia escolheu deixar de fora. Por isso que a gente vai pensar sobre o elefante no meio dos evangelhos. E quando a gente pensa sobre aquilo que é a figura de Jesus e a referência que ele nos dá, a gente pensa sobre a necessidade que todo mundo tem de ter referências e de ter figuras em quem se espelhar no momento de decidir como você vai construir sua jornada, em que caminho você vai andar, de que maneira você vai construir a sua história e exercer a sua influência na vida de outras pessoas, no ambiente ao seu redor. Isso acontece de forma muito instintiva. Desde criança a gente olha para as figuras heróicas, a gente olha para as pessoas que estão ao nosso redor como fontes de inspiração, a gente olha para as pessoas que a gente quer imitar à medida em que a gente crescer e tiver a possibilidade de desenvolver o nosso potencial. E essa postura de escolher referências, de escolher imagens que servem de orientação para a sua própria caminhada, também está dentro daquilo que é a proposta bíblica. Eu tenho certeza que no ambiente em que você vive, e independente do lugar em que você esteja, terá muitas semelhanças com o ambiente em que eu vivo, a nossa imaginação é treinada por Herodes. No ambiente em que a gente está acostumado, aquilo que chama a atenção é a grandeza e o poder. Grandeza e poder, segundo a referência e segundo a imaginação que é construída por Herodes, definem a condição humana. E eu tenho certeza que se eu e você estivéssemos no ambiente em que Jesus se inseria, naquilo que ficou conhecido como a Palestina do primeiro século, nós nos impressionaríamos com Herodes. A grande figura do panteão da grandeza que era no primeiro século o que um ser humano podia encontrar era definida por Herodes o Grande. A gente tem mais de um Herodes que é citado no Novo Testamento. A gente tem Herodes o Grande no comecinho dos evangelhos sendo citado e depois alguns outros Herodes são mencionados na sua interação com João Batista, na própria situação que a gente leu em Lucas entre Jesus e a mensagem que Herodes envia ou os fariseus trazem a respeito da intenção de Herodes de fazer com Jesus, e a gente pode perceber que existem diferenças entre essas personalidades. Mas se a gente olhasse para aquilo que era o panteão dos deuses da grandeza na mente de um judeu do primeiro século, de uma pessoa que vivia na região da Palestina, naquilo que era o entorno de Jesus, Herodes seria a grande referência. E Herodes, com certeza, exerceu influência no primeiro século e continua a exercer influência na atualidade porque ele mostra para a gente que as imagens que mais apelam geralmente ao nosso coração é a imagem do domínio, é a imagem do acúmulo, é a imagem de ser mais importante, o que em muitos momentos soa como uma mensagem mais do que natural para a atualidade, assim como era 2000 anos atrás, é que querer mais é natural. A ambição é uma das virtudes mais elogiadas do nosso tempo. Estar por cima, ser melhor do que os outros, é uma necessidade de qualquer pessoa que vive num mundo determinado pela competitividade. Ser mais importante é mais importante do que saber qual é a sua identidade e o seu valor à luz da pessoa de Jesus. Esses são os valores de Herodes. Essas são as referências que ele coloca no primeiro século e aquilo que continua a alimentar a nossa imaginação hoje. E com certeza eu me impressionaria se eu estivesse no ambiente que foi construído por Herodes o Grande. Ele era certamente o maior nome da sua região, era o homem mais rico, era o homem que mais empregava e também o homem que gerava mais miséria ao seu redor. Herodes, ele dominava as conversas de um ambiente de tal forma que seria impossível você sair da sua casa e não ouvir ou não ver o nome de Herodes, ou ouvir aquilo que ele fez e estava fazendo, ou ver aquilo que eram as grandes construções, os grandes projetos empreendidos pelo rei Herodes. Jesus e Herodes
estão, assim, nos extremos da sua jornada na mesma época. Jesus nasce num período muito próximo à morte de Herodes. Alguns meses, talvez, um ano, no máximo 2 anos após o nascimento de Jesus, Herodes morre. E não existe, assim, maior contraste possível entre esses dois eventos, entre o nascimento de Jesus e a morte de Herodes. Jesus, ele nasce em um abrigo para animais. Jesus nasce em um local que veio, mais de 700 anos após o seu nascimento, a ser localizado em Belém como sendo um local possível para a manjedoura em que ele foi colocado. Ainda que seja improvável que seja exatamente aquele lugar, aquele ponto se tornou um local de visitação e de peregrinação para milhares de pessoas, certamente milhões de pessoas já passaram por ali ao longo da história, com o intuito não só de conhecer o local possível do nascimento do nosso Senhor, mas também um local de adoração. Muitas pessoas foram ao longo da história para o ponto em que a tradição colocou como sendo o local do nascimento de Jesus, como sendo o ponto da simplicidade do nascimento de Jesus, mas que se tornou um símbolo daquilo que veio a ser o grande rei. E perto do lugar onde Jesus nasceu em Belém, seja lá em que ponto de Belém exatamente Jesus nasceu, está o lugar onde Herodes foi sepultado. Esses eventos estão próximos no tempo e também próximos no espaço. Não muito longe de Belém está o lugar onde Herodes construiu uma montanha particular que serviu como seu palácio, como sua fortificação e também como sua sepultura. Ele foi enterrado numa colina, numa montanha que foi chamada por Heródio, o que é, assim, uma certa forma de verificar a excentricidade do sujeito. A gente mede um pouco da ambição de uma pessoa quando ela tem essa sede, essa gana de colocar o seu nome em tudo, no filho, numa empresa, numa instituição. Ele quer que o seu nome fique para a história e Herodes chega a colocar o seu nome em uma montanha, em uma colina. Ele é sepultado nessa montanha, nessa colina, naquilo que era um palácio particular. O nascimento de Jesus é fora do caminho. Poucas pessoas estavam presentes. Não se dá em um grande centro, em um lugar de grande visibilidade. Apenas os seus pais, alguns pastores, alguns mestres da religião do Oriente, os magos do Oriente, e se as pinturas clássicas a respeito do nascimento de Jesus estiverem corretas, um jumentinho, uma vaca e 2 ovelhas. Ainda que a gente não saiba exatamente se esse detalhe é preciso ou não, a gente sabe que foi um evento singelo, um evento sem chamar grande atenção. Já o enterro de Herodes não teve nada de obscuro, nada de quieto, mas também nada de afeto. Isso porque a colina que a gente acabou de fazer referência, Heródio, é uma colina artificial. Ela está no deserto da Judéia, no meio de uma planície, naquilo que não tinha nada ao redor. De repente, surge uma colina que foi construída por Herodes, ou melhor, pelas pessoas que foram forçadas, empregadas e escravizadas por Herodes, para que, por uma infinidade de areia e de rochas, elevassem aquela colina. Naquele ponto, no topo daquela alta colina, ele constrói o seu palácio, a sua fortificação. E é interessante porque ainda hoje essa colina pode ser visitada, esse palácio pode ser visitado e nos mostram que é uma arquitetura impressionante. É uma arquitetura, assim, de uma beleza e de uma grandeza que causa um grande efeito nas pessoas que notam que há 2000 anos atrás um homem teve o poder, a capacidade, em certa medida, a excentricidade de construir algo tão grande, no fim das contas, para servir como o seu túmulo, como o lugar onde ele deveria ser sepultado. Isso nos mostra, em certa medida, aquilo que Herodes tinha por intenção. Ele não tinha nenhum plano de ser esquecido pela história. Todo o esforço de Herodes era para que, ao longo das gerações que se seguissem após a sua morte, ele fosse lembrado como o grande rei, como o grande governante da Palestina, o grande governante da Judeia, da Galileia e de toda aquela região que depois veio a ser dividida entre os seus filhos. O sepultamento de Herodes, diferente do nascimento de Jesus, foi puro luxo. Milhares de pessoas estavam na procissão e isso se deu pouco depois de um contexto em que foi planejado, foi premeditado por Herodes.
Perto do fim da vida de Herodes, quando ele já estava velho e doente, a sua inclinação para a crueldade havia se acentuado. A sua tendência de ser um homem que executava, um homem que massacrava pelo mero capricho havia se acentuado em seus anos finais de vida. Para a gente ter uma dimensão de como isso foi assim uma característica da trajetória de Herodes, basta olhar para aquilo que era sua esposa preferida, Mariane. Herodes o Grande teve 10 esposas, e essa era a que ele mais amava. Em 2 momentos, Herodes sai para a batalha, e ele combina com o seu confidente que se ele não voltasse da batalha, Mariane deveria ser executada. Ele não suportava a ideia de que a mulher que ele mais amava fosse companheira de outro homem. E por isso a gente percebe que Herodes tinha um coração e que tinha uma inclinação para o mal e para a humilhação, para o massacre, para o domínio, que eram muito marcantes em sua trajetória como o rei naquilo que nós hoje conhecemos como Palestina. Herodes, ele era perdidamente apaixonado por essa mulher, mas a sua paixão não era pela pessoa, era pela posse. Ele não amava Mariane como uma mulher, como uma pessoa com dignidade que deveria ter correspondência com ele. Ele amava Mariane porque ele podia conquistá-la, porque ele podia dominá-la, porque ele podia tratá-la como um bem, assim como ele tinha diversos outros bens e pessoas ao seu serviço. Para a sorte, ou para o azar de Mariane, Herodes volta vivo dessas 2 batalhas. Mas isso não resolve o problema, porque pouco tempo depois ele desconfia de infidelidade em relação à sua esposa. E o que ele faz? Executa Mariane. Ainda que ele amasse, ainda que ele estivesse perdidamente apaixonado, ele executa a mulher que ele mais amava. E isso não foi exclusividade com sua esposa. Ele executa também o seu tio, ele executa a sua sogra e 3 dos seus filhos. Herodes, ele sabia que ele era odiado, mas ele queria que a sua morte fosse chorada em toda a região da Judéia, da Galileia, em todo o seu reino. E o que é que ele faz para tentar garantir que o lamento fosse nacional? O que ele faz para tentar garantir que, pelo menos na aparência, as pessoas estivessem profundamente consternadas, estivessem profundamente machucadas pelo luto de Herodes? Ele prende líderes judeus de todo o seu reino, de todas as regiões de seu reino. Ele manda que esses homens sejam colocados no mesmo lugar quando ele já estava próximo do fim da vida dele. Ele sabia que ele tinha poucos dias porque ele estava muito doente. E ele dá a ordem de que no momento em que ele morresse, esses líderes fossem executados. Isso iria garantir que houvesse lamento em toda a região. Ainda bem que no momento em que Herodes o Grande morre, aquilo que era o seu domínio, aquilo que eram as garras de Herodes sobre os seus súditos, sobre os soldados, já havia perdido a sua força. O tirano já não era capaz de obrigar os seus soldados a executar aqueles líderes. E aqueles soldados desobedecem a ordem e os líderes não morrem. No fim das contas, é um sepultamento luxuoso, existe uma grande procissão, mas não existe lágrimas. Não existe dor e nem tristeza, porque aquele era um rei grande e odiado. Pouco tempo depois, então, que Herodes morre, ou um pouco tempo antes da sua morte, quando Jesus nasce, a gente percebe que esse contraste que é realizado entre as condições do nascimento de Jesus e as condições da morte de Herodes, aquilo que é simbolizado pela manjedoura e aquilo que é simbolizado pela montanha e pelo palácio, nos mostram não só o contraste entre o caráter de 2 pessoas, nos mostram não só a diferença daquilo que foi o fim de um e o começo de outro. Esses 2 símbolos, a manjedoura e o palácio, apresentam para a gente 2 caminhos diferentes, 2 referências diferentes. Jesus mostra um caminho que é completamente diferente daquilo que é a proposta de caminho e de jornada proposto por Herodes. E quando a gente pensa nessas 2 figuras e na interação entre Herodes o Grande
e Jesus, o Messias, que nasce na manjedoura, a gente percebe assim que tem muitas coisas que ferem a nossa intuição, que ferem aquilo que é o que nós esperaríamos que fosse a menção de Jesus em relação ao grande rei Herodes e aquilo que é a resposta de Jesus ao caminho de Herodes. O caminho de Herodes, no primeiro século, era o padrão de como fazer as coisas. Se você quisesse alguém para se espelhar em fazer acontecer, em fazer a coisa sair do papel e virar realidade, em fazer alguém se tornar um grande diretor daquilo que é um projeto que consegue abranger toda a realidade, essa figura era Herodes. A referência no primeiro século de alguém que performava na linguagem contemporânea, essa referência era Herodes o Grande. O grande poder, na verdade, do mundo antigo não estava na Palestina, estava em Roma. O Império Romano era o grande império mundial. A grandeza do Império Romano, no entanto, era reproduzida em menor escala na Palestina. E quem era a figura responsável por reproduzir esse mundo de poder, de consumo e de domínio? Herodes. E Herodes não deixava nada a desejar nessa missão de reproduzir o grande Império Romano na região da Palestina, porque ele constrói 7 complexos de palácios, não um palácio, mas complexos de palácios. E dentro daquilo que eram esses complexos de palácios, existem, assim, grandezas arquitetônicas que são superiores ao que qualquer César teve em Roma. Herodes, em muitos sentidos, foi maior na sua ambição, na sua ganância e na sua capacidade de construção do que qualquer César foi capaz de realizar na capital do império. A gente então percebe que essa capacidade de Herodes, ela mostra o seu grande poder político e administrativo. Herodes ficou 34 anos no governo. E durante esses 34 anos, ele soube manejar e manipular o Império Romano, ele soube manejar e manipular os diferentes grupos de judeus que tinham interesses completamente distintos entre si, zelotes, fariseus, essênios, saduceus. Ele soube manejar a grande quantidade de judeus que estavam se helenizando, cedendo àquilo que era a influência grega imposta pelo Império Romano, e soube fazer todo mundo conviver no mesmo espaço. Ele não fez com que esses grupos resolvessem seus dilemas, tivessem simplesmente assim uma convivência pacífica, mas ele estabeleceu uma ordem funcional. Então, capacidade política e administrativa, Herodes tinha. Se existia alguma referência que pudesse ser imitada na sua capacidade de fazer um reino funcionar, essa pessoa era Herodes. Ele não era um sujeito religioso, mas como qualquer grande líder político da antiguidade e da contemporaneidade, ele sabia usar a religião. Ainda que ele não tivesse uma devoção sincera, seja ao Deus de Israel, seja aos deuses do panteão grego, ele sabia manipular essas duas convicções de forma que servisse aos seus propósitos para o reino na Palestina. Ele era capaz de construir toda a simbologia, era capaz de construir toda a infraestrutura necessária para que a rica cultura grega exercesse o seu papel, exercesse a sua função naquilo que era o seu reino na Palestina, por meio de teatros, anfiteatros, por meio de fóruns, por meio de fontes. Ele construiu estradas, ele reconstruiu cidades que haviam sido destruídas, ele construiu cidades que não existiam. Houve grande riqueza, houve grande expansão arquitetônica durante aquilo que foi o governo de Herodes. Ele fez isso como uma maneira de tornar a cultura e a religião grega o meio natural em que aquelas pessoas estivessem. O ar que eles respiravam, a língua que eles falavam, a forma como eles pensavam, precisava ser influenciada pela cultura grega, que era a imposição do Império Romano. Mas a grande construção, a grande referência daquilo que foi um prédio construído por Herodes, um projeto executado durante o seu governo, foi o Templo de Jerusalém.
Hoje, quando você vê as reconstruções do Templo de Jerusalém na sua forma mais expandida, na sua forma mais imponente, você está olhando para uma reforma que foi liderada por Herodes, para uma reforma que foi estabelecida durante o seu governo, durante o seu domínio e como parte do seu projeto de reino. Aquilo que Herodes fez, então, não era fruto da sua convicção, mas era fruto da sua ambição e do seu projeto, da sua forma de liderança. Até hoje, se você anda por Israel, vai ser impossível ignorar os sinais desse grande rei que foi Herodes. E aí é quando a gente começa a fazer algumas perguntas sobre o que está na Bíblia, mas também sobre o que não está nos Evangelhos, sobre o que não está em Atos, sobre o que não aparece em nenhuma página do Novo Testamento. O que foi que Jesus fez com tudo isso? Se era impossível sair de casa sem ouvir o nome de Herodes, se era impossível sair de casa sem se deparar com um prédio, com um grande projeto executado por ele, o que foi que Jesus fez em relação ao grande legado de Herodes? É verdade que Herodes já tinha morrido quando Jesus começa o seu ministério. É verdade que Herodes o Grande já não estava presente quando ele começa a falar e ensinar aquilo que a gente vê registrado nas páginas das Escrituras. Mas o seu legado continuava vivo, os seus projetos continuavam de pé, o seu domínio era visível para qualquer pessoa que estivesse na região onde Jesus andava, ensinava e cumpria a sua missão. E o que é que Jesus faz? Ele ignora. Jesus ignora completamente a existência de Herodes. Ele andou pelas ruas e pelas cidades dominadas pelos sinais da presença e do reino de Herodes. E Jesus não dá o menor cabimento para ele. Jesus não dá a Herodes o mínimo de deferência, de referência que a gente poderia esperar por qualquer história que acontecesse naquele cenário. É mais ou menos como se a grande história do Evangelho acontecesse no Brasil. Imagina que Jesus não nasceu em Belém da Judéia, ele nasceu em Belém do Pará. E ele anda pelo nosso território, ele anda pelo nosso país e ele ensina as pessoas. Ele conta toda essa história, os evangelhos narram toda essa trajetória sem nunca mencionar São Paulo, sem nunca mencionar Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, sem nunca mencionar nenhum grande centro urbano. Ele fala sobre Caetité, fala sobre Caiçara do Norte, fala sobre Borá. Essas são as cidades em que Jesus andou. É muito impensável a gente olhar para aquilo que era a realidade histórica e geográfica da Palestina daquela época e olhar para as páginas do Novo Testamento e perceber o que é que Jesus fez, o que é que ele ignorou e o que é que ele priorizou. Nos impressiona ainda mais esse desprezo de Jesus em relação a Herodes e toda a sua construção pelo fato de que, em certa medida, os dois tinham a mesma agenda. Os dois vieram estabelecer um reino que transformasse aquilo que era a vida das pessoas em uma nova forma de vida e que dominasse o comportamento e a imaginação de todas as pessoas que fazem parte do seu reino. Os dois compartilhavam da mesma agenda. Jesus, ele não veio para definir uma religião particular, uma espécie de experiência religiosa que você tem dentro do seu quarto, simplesmente quando você ora e lê a Bíblia, mas que não tem nenhuma relação com o que acontece da porta para fora do seu quarto. Jesus veio estabelecer um reino que começa em Cafarnaum, que começa na Galileia, mas que se expande para o mundo todo. Tudo está debaixo daquilo que é o reino e o domínio de Jesus. O reino de Jesus, então, tem a ver com todas as dimensões do que acontece na sua criação. Tem a ver com os eventos pessoais dos discípulos que Jesus ensinou, dos discípulos que ele andou ao longo do seu ministério. Aquilo que é o legado de Jesus tem a ver com a nossa realidade, a salvação que ele constrói em nossa trajetória hoje, mas tem a ver também com aquilo que é o problema da inflação no país, aquilo que é a guerra que acontece do outro lado do planeta, aquilo que tem a ver com todos os problemas nacionais e internacionais e tudo que tem a ver dentro da criação de Deus. O reino de Deus, o reino de Jesus, era tão abrangente e muito maior, na realidade, do que aquilo que era
o reino de Herodes. Aquilo que a gente vê nas palavras de Jesus nos mostram que essa semelhança, em termos de abrangência, estavam desde o início da sua pregação. Quando a gente abre a Bíblia e começa a ler o Evangelho de Marcos, possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito, o que ele diz no primeiro capítulo? O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Jesus veio estabelecer um reino em todo o seu poder, em toda a sua glória. Nada está fora desse reino. E é muito importante que a gente tenha clareza dessa escala. É muito importante que a gente tenha clareza daquilo que era a intenção de Jesus de englobar todas as coisas. Porque se esse era o interesse de Jesus, se essa era a sua proposta em relação ao seu reino, então Herodes era o exemplo a ser seguido. Herodes era a pessoa que Jesus precisava prestar atenção e estabelecer os mesmos princípios, os mesmos métodos. Os resultados eram comprovados. Ninguém conseguiu articular poder de forma tão competente, tão capaz quanto Herodes. Ninguém conseguiu acumular riqueza como Herodes conseguiu. O uso das artes para instilar, para colocar no coração e na mente daquelas pessoas os valores daquilo que era a cultura grega e daquilo que era o projeto de Herodes foi feito com toda a habilidade por ele. Tinham anfiteatros, tinham construções de Herodes para o uso das artes que tinha capacidade de mais de 3.000 pessoas. Ninguém conseguiu fazer tão bem esse projeto de domínio, de liderança, de construção e de reino como Herodes conseguiu. Se Jesus quisesse seguir o exemplo de alguém com resultados garantidos, com um histórico comprovado de competência, ele precisava olhar para Herodes. Por que Jesus, então, não aprende com ele? Por que Jesus não assume em Herodes, ainda que ele já tivesse morrido, o seu mentor, a referência do que era grandeza e poder? Ninguém entendia mais de reino do que ele, e Herodes certamente poderia ensinar muito a Jesus. É verdade que tinha um problema central. Herodes não queria saber de Deus. Herodes não tinha nenhuma relação autêntica e real com Yahvé. Mas Jesus podia muito bem adotar os métodos. Jesus podia muito bem adotar os princípios. Era só adotar e adaptar. Por que não fazer mais ou menos como Herodes fez e preencher as lacunas? Qual era o problema de Herodes? Aquilo que era a sua moralidade? Aquilo que era a sua santidade, a sua preocupação com a justiça? Então Jesus tinha tudo isso para dar e vender. Jesus poderia muito bem adotar o mesmo método, podia adotar a mesma postura, mas simplesmente adaptar o que era necessário para que o governo de Herodes se transformasse no reino de Deus. Nós temos em Herodes todos esses exemplos de grandeza, de construções que foram bem-sucedidas, de projetos que foram bem realizados, e fica uma mensagem muito clara. Pense grande, trabalhe nos detalhes e inclua todo mundo debaixo do guarda-chuva do seu plano. Essa era a mensagem de Herodes para qualquer pessoa que presenciasse o legado que ele construiu. Jesus vive como se Herodes nem mesmo existisse. Jesus vive como se Herodes não tivesse passado 34 anos no governo da região onde ele construiu o seu ministério e a sua história. Ele nem fala sobre o grande e finado Herodes. A gente vê a participação de Herodes no nascimento de Jesus na tentativa de matar o rei que havia nascido. Mas Jesus, já ao longo dos seus aproximadamente 3 anos de ministério, nem sempre, na verdade, nunca menciona a existência e a pessoa de Herodes. A gente só tem 2 menções indiretas que nem é para Herodes o Grande, é para o seu filho, Herodes Antipas. E as 2 menções são profundamente críticas. Uma está em Marcos, capítulo 8, 15, quando ele alerta os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E a outra situação é justamente aqui em Lucas 13, que é o texto em que a gente leu no começo de nossa reflexão. Jesus ignorou completamente o mundo de poder e realização que era exibido ao seu redor por meio da pessoa e da figura de Herodes.
E é interessante a gente perceber que Jesus escolheu trabalhar nas margens. Quais foram as pessoas que Jesus mais deu atenção? Quais foram as pessoas que Jesus mais dedicou seu tempo? Eram os pobres, eram os perturbados e eram as pessoas completamente desprovidas de poder. Se Jesus tivesse um pouco mais assim de visão de negócio, talvez ele escolhesse melhor as pessoas com quem ele passava tanto tempo. E qual é a base de onde vem toda a ação, o ensino e o ministério de Jesus? É verdade que ele vai para Jerusalém, ele morre, é julgado injustamente em Jerusalém, morre e ressuscita lá, mas onde é que ele passa a maior parte do seu tempo? Na Galileia. E especificamente dentro da Galileia, onde é que ele estabelece a base de suas operações? Cafarnaum. Cafarnaum não era exatamente assim um lugar no meio do nada. Ela estava próxima a uma rota comercial, mas a cidade em si não tinha nenhuma importância política. E Cafarnaum, junta com Corazim e Betsaida, formou esse triângulo dos evangelhos. Essas 3 cidades que concentraram a maior parte do tempo do ensino e daquilo que foi o início do reino de Deus. Dá para imaginar o que é a grandeza do reino de Deus, iniciando nos lugares que tinham nenhuma importância política, que não atraíam a atenção de ninguém pela sua grandeza, pelo seu brilho, pelo seu poder. É exatamente nessas 3 cidades, em especial na cidade de Cafarnaum, que Jesus estabelece o início do seu ministério e inaugura o reino de Deus. E a gente pode começar a pensar um pouco sobre o ambiente que eram essas cidades, porque eram verdadeiras comunidades. Dentro dessas comunidades, todo mundo conhecia todo mundo. Todo mundo sabia o nome de todo mundo. As casas eram conectadas e as famílias eram estendidas. Então, o novo filho que chegava morava com os pais e quando se casava e constituía a sua própria família, construía uma casa ao lado. Essas casas elas eram próximas entre si, compartilhavam o mesmo ambiente. Os filhos que chegavam na família conviviam com seus primos, com seus tios, com seus pais, com seus avós. Mesmo as casas de famílias diferentes eram ligadas entre si, era um ambiente de muita proximidade e era um ambiente de muita pessoalidade. Os relacionamentos permeavam todas as coisas. Os relacionamentos pessoais e próximos eram os ambientes em que a política era discutida, em que a experiência da adoração era realizada, era um ambiente em que a mesa era compartilhada. Tudo acontecia sem grande separação clara de categorias, como a gente faz hoje, e sem grande separação dos relacionamentos pessoais. Não era possível evitar as pessoas. Além das casas, o outro ambiente muito importante de Cafarnaum e de todas as pequenas cidades em que Jesus constrói o seu ministério eram as sinagogas. A sinagoga era o prédio mais proeminente dessas comunidades. Então, se você não estava em casa, se você não estava no ambiente familiar, você estava na sinagoga. E a sinagoga também era um ambiente profundamente pessoal. Dentro da arquitetura da comunidade, os relacionamentos são inevitáveis. As pessoas conhecem você. Você não é uma pessoa dentro de casa e uma pessoa fora de casa. É preciso existir coerência, senão não há o mínimo de credibilidade. E é nesse ambiente em que todo mundo conhece todo mundo que Jesus passa a ser conhecido. É nesse ambiente que todo mundo sabe o que você fez no ambiente de casa e o que você faz no ambiente fora de casa, que ele anuncia seu evangelho. Imagine o que seria para Jesus anunciar uma mensagem que não tivesse amparada por toda a experiência que todo mundo conhecia a respeito dele, porque todo mundo compartilhava todas as coisas. A arquitetura de Herodes não. A arquitetura de Herodes não só não priorizava os relacionamentos pessoais, como era pensada para anular a identidade pessoal. A arquitetura de Herodes não era voltada para o indivíduo, mas para a multidão. A arquitetura de Herodes não tinha nenhum interesse naquilo que você pensa e nos relacionamentos que você constrói, mas na massa que é constituída pela grandeza das edificações. Existe uma grande diferença no ambiente em que Jesus está e desenvolve o seu ministério e no ambiente em que Herodes constrói o seu reino e estabelece a referência do que é liderança, poder e reino. Aquilo que a gente
também enxerga no entorno não só da pessoa, mas das cidades em que Jesus passa, é que ele não faz isso, não escolhe esses lugares por falta de opção. Tinham duas grandes cidades, uma delas nem aparece no Novo Testamento e outra aparece assim com uma menção de importância praticamente nula, que são Séforis e Tiberíades. Essas duas cidades estavam muito próximas de toda a região em que Jesus construiu seu ministério. Estava muito próximo a Cafarnaum, estava muito próximo a Corazim e a Betsaida. Séforis, inclusive, é a cidade em que Herodes Antipas, esse Herodes que manda a mensagem aqui em Lucas 13, ou que tem a intenção e que os fariseus comunicam a Jesus em Lucas 13 de matar o próprio Jesus, é lá que Herodes Antipas, à luz do legado do seu pai, constrói esse gigante anfiteatro. E algumas pessoas, pela proximidade entre Cafarnaum e Séforis, e aquilo que era a profissão de José e que também foi ensinada a Jesus, especulam, a gente não tem nenhuma confirmação, mas é razoável imaginar que talvez Jesus tenha trabalhado nessa cidade. Até o início do seu ministério, Jesus certamente exercia o seu ofício junto com seu pai, e as grandes construções não estavam em Nazaré, não estavam em Cafarnaum, não estavam em Betsaida ou Corazim. Estavam em Séforis, estavam em Tiberíades, estavam nas grandes edificações que Herodes, os seus filhos, também construíram nessa região. Então a gente nota que, mais uma vez, Jesus ele simplesmente ignora toda a referência de grandeza, de cidade, toda a referência do que era poder que estava concretizado nos centros urbanos ao lado das cidades em que ele se encontra. Jesus ele não fez o que fez por falta de opção. Ele escolheu essa realidade intensamente pessoal, ele escolheu fazer o que fez em Cafarnaum, em Corazim e Betsaida, e ele fez isso justamente porque a sua mensagem não cabe na impessoalidade de Séforis. A sua mensagem e o seu reino não cabe naquilo que é simplesmente a multidão despersonalizada de Tiberíades. Aquilo que ele fez é se colocar na porta de entrada do caminho de Herodes, é se colocar logo do lado de Séforis, logo do lado de Tiberíades, logo à frente daquilo que é o convite de Herodes e dizer, siga-me. Aquilo que Jesus fez na cara, no rosto de Herodes e do seu caminho, da sua proposta, é dizer para aquelas pessoas, siga-me. Siga-me nesse caminho e nessa proposta de reino em que o indivíduo é uma pessoa, em que tudo acontece pelo relacionamento pessoal, não pela grandeza e pelo poder que são visíveis aos olhos, mas que não tem nenhuma realidade, que não tem nenhum poder real de transformação. O que Jesus faz é dizer siga-me para esse emaranhado de relação entre pessoas que são completamente desprezadas, completamente pobres e incapazes do ponto de vista político, mas que são os meios pelos quais Deus estabelece o seu reino na terra. Quando então a gente volta agora para a passagem que a gente leu no começo da nossa mensagem e revê a fala de Jesus a Herodes Antipas, o filho de Herodes, o Grande, a gente percebe que esse é o momento da história em que os dois caminhos se cruzam. O caminho de Herodes, o Grande, por meio do seu filho, e o caminho de Jesus, o Messias, aquele que é enviado por Yahvé. O caminho entre os dois se cruzam e o resultado disso, a fala de Jesus para Herodes, é de completo desprezo. Essa raposa, diga a essa raposa. Jesus, ele reage a toda a grandeza e o poder que Herodes Antipas aparentemente tinha de fazê-lo continuar vivendo, ou de matá-lo, com completa ignorância e desprezo em relação ao poder de Herodes. Jesus trata Herodes como uma raposa porque o animal e o símbolo que é a raposa nos indica o que é traiçoeiro, o que não pode ser confiado, o que é escorregadio. Jesus se refere a Herodes como uma raposa não só como uma referência ao seu caráter, à sua personalidade. Herodes era uma raposa, mas mais traiçoeiro do que simplesmente a pessoa é o caminho. Mais traiçoeiro do que pensar que Herodes era um líder em quem não podia ser confiado
É o caminho e a proposta de jornada que Herodes coloca diante da gente hoje, assim como fez há 2000 anos atrás. O que está diante de nós é o caminho de seguir o exemplo de Jesus, que chora por Jerusalém e que sabe que, como uma galinha que tenta reunir os seus filhos, os pintinhos debaixo da sua asa, protegendo aquilo que seria a punição para a dureza de coração de muitos daqueles que não reconhecem o enviado de Deus, essa proposta de arrependimento que há nas palavras de Jesus revelam para a gente que toda a grandeza, que todo o poder, que tudo aquilo que brilha no reino de Herodes é enganoso. Tudo aquilo que parece ser a determinação da história por meio do poder que Herodes o Grande exerce no seu reino, por aquilo que Herodes Antipas faz, por exemplo, quando ele manda matar o próprio João Batista, quando ele ameaça a vida de Jesus, todo esse poder é enganoso, é traiçoeiro, é como uma raposa, não é possível confiar. Aquilo que Jesus faz intensamente no meio dos relacionamentos pessoais e na consciência, na clareza que ele tinha como parte de sua missão, é aquilo que conclui hoje a nossa reflexão e que aparece em Lucas capítulo 13. Ele sabia que esse era o tempo de expulsar demônios, de curar doentes, de anunciar a mensagem de um reino que era completamente diferente do reino de Herodes, porque ele sabia que o arrependimento daqueles que vieram, dos judeus que efetivamente acreditaram em Jesus e que constituíram toda a história da igreja primitiva, revelaram o que de fato é grandeza. Revelaram o que de fato é o reino que irá durar para toda a eternidade. Nesse mês que nós temos pensado sobre missão aqui na IBNU, nesse momento em que a gente pensa na maneira como nós vamos conduzir a nossa história, como nós vamos influenciar as pessoas, o que fica é essa referência de Jesus, que no momento em que cruza com o caminho de Herodes, ou no momento em que Herodes ameaça cruzar o caminho de Jesus, estabelece com toda firmeza e com toda dureza: esse é o caminho que eu não vou seguir. Essa é a referência de um poder e de um reino que é traiçoeiro, que brilha aos olhos, mas que não tem nenhuma autenticidade, que não tem nenhuma verdade em si mesmo, que irá passar. Isso nos lembra do final da Bíblia, no livro de Apocalipse, quando a Babilônia é comparada com a Nova Jerusalém. Todo o poder que era o Império Romano, que no livro de Apocalipse é chamado de Babilônia, sucumbe diante daquilo que é o juízo do Cordeiro. O Cordeiro que lá atrás atuou na cidade de Cafarnaum, de Corazim, de Betsaida, que estava no meio de pessoas pobres, impotentes e incapazes. Morre em Jerusalém, ressuscita ao terceiro dia e é visto por João em Patmos como o grande Cordeiro que ressuscitou e que governa sobre todas as nações. Esse governo faz o seu juízo cair não só sobre Herodes, o Grande, Antipas, não só sobre a Judéia, não só sobre a Galileia, não só sobre o Império Romano, mas sobre todas as nações. O Cordeiro reaparece em glória, mostrando que aquilo que começou e aconteceu a partir de ninguém, de lugar nenhum, de nada que chamava a atenção, é o que realmente define a história e tem o poder de servir como a referência absoluta para a nossa missão. O caminho que nós seguimos não é de Herodes. O que chama a nossa atenção, o que conquista o nosso coração, o que faz brilhar o nosso olho, não pode ser Belém, não pode ser a Babilônia, não pode ser Babel, não pode ser o Egito. Aquilo que faz o nosso coração vibrar e o nosso coração acender novamente com a esperança de um reino que irá durar eternamente é o caminho de Jesus, é o caminho de Cafarnaum, é o caminho daqueles que encontraram na pessoa de Jesus a transformação autêntica da sua vida e da sua jornada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós que somos seus discípulos, seus filhos, e que estamos sujeitos, Pai, à sedução do caminho de Herodes. Nós que temos constantemente a propaganda do grande rei que conquista a nossa imaginação pelos símbolos de domínio, de importância e de poder, que são miragens. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso coração,
para que o Espírito Santo nos conduza a uma jornada de arrependimento, que nos conduza a uma jornada de relacionamento com as pessoas, as criaturas, as cidades e os contextos em que o Senhor nos insere, com a importância que é revelada pelo reino e não pela ambição. Pedimos que o caminho de Jesus, que cumpriu a sua missão em misericórdia por Jerusalém, pelos judeus, pelos gentios, por todas as nações, possa transformar a nossa jornada também. Em nome de Jesus. Amém. Deus tem nos abençoado através de muita gente que experimenta a sua caminhada de fé com muita generosidade. Graças a Deus por tantas pessoas que durante toda a caminhada da IBNU tem nos ajudado a fazer diferença. A IBNU tem marcado a sua presença em projetos missionários, humanitários, seu compromisso de ensino da palavra divina, seu trabalho na comunidade, tanto presencial como através das mídias digitais, e nós pedimos o seu apoio a esse projeto para fazer diferença em vários lugares do mundo. A Bíblia vai deixar claro para a gente que com Deus ninguém faz negociação. Não tem essa, você diz, olha, eu vou dar um dinheiro lá na igreja, quem sabe minha vida vai dar certo. A coisa não funciona assim. Nós não acreditamos que você tem que contribuir para ser abençoado. A gente acredita que quem contribui é porque é abençoado. É uma pessoa que entendeu a graça de Deus, que está envolvido nos projetos do reino. Então, meu pedido, a minha oração agora é que você nos ajude em parceria, você que é membro, você que é frequentador, você que é amigo, que é parceiro da IBNU, nos ajude na nossa caminhada de expansão do reino de Deus e que Ele receba. Nesse momento você pode aí contribuir através do Pix, através das contas, através da nossa página, e que Deus nos ajude a fazer diferença no reino em sintonia com a missão. Muito obrigado, Deus abençoe a sua vida e abençoe os projetos da IBNU. Ler a Escritura não é tarefa dura. Você é convidado a acompanhar a IBNU na leitura anual da Bíblia. Tudo devidamente dividido para esse ano, que é um ano bissexto de 366 dias. Agora, você talvez já tentou ler a Bíblia e encontrou dificuldade. Por quê? Porque você vai lendo na sequência que aparece no texto e depois a coisa vai ficando difícil. Para fazer uma leitura com maior proveito, a gente fez uma divisão diferente da leitura bíblica. Por quê? Por exemplo, se você vai ver, a gente vai ler Gênesis e Êxodo e depois vai ler Romanos. Mas por que faz isso? Porque Romanos vai exatamente discutir o que significava a lei, o que significou o que Deus fez com Abraão, para apresentar a devida compreensão do que você leu lá atrás. Então você lê Gênesis e Êxodo e opa, agora você lê Romanos, que se encaixa adequadamente em termos de ensino que foi dito lá. Aí você volta, até porque a leitura fica mais interessante, emocionante, né? Você volta agora para Levítico e você sabe que no Novo Testamento tem um livro que praticamente está comentando Levítico, que é Hebreus. Por isso você vai para Levítico, depois para Hebreus, ou seja, uma leitura pensada para quem quer ler aprendendo. Então, acompanhe a gente nessa sequência e lembre-se que leitura da Escritura não é tarefa dura. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha, eu venho aqui para trazer 3 grandes novidades ou 3 grandes eventos muito especiais que a gente quer convidar você para você participar com a gente. O primeiro deles, gente, esse tá imperdível. Dia 18 de fevereiro, às 2 da tarde, lá no Espaço IBNU, nós vamos ter mais uma edição do Integre Games. Essa tarde animada de comunhão,
de conhecer novas pessoas e de se integrar com as pessoas vai acontecer de novo, dia 18 agora de fevereiro. E é por isso que você precisa se inscrever e, gente, não vem só você não. Traz toda a família, traz amigos, traz a galera, porque o evento é gratuito e nós vamos ter a parceria de novo da Bestmark com novos jogos, inclusive lançamentos muito especiais para esse evento. Então não fique de fora, vem para participar porque vai ser muito bom mesmo ter você. Agora eu falei que eram 3, então já pega aí a agenda, coloca aí, se tá com o celular, pega um papel e caneta para continuar anotando, porque no dia 24 de fevereiro haverá um evento parceria do Integre Jovens e dos adolescentes, onde nós vamos passar um sábado aqui na Baixada Santista, na praia. De manhã vamos à praia, vamos brincar um pouco, vamos ter um tempo de esportes, de brincadeira, de estar juntos. À tarde, uma casa com um lugarzinho pra gente assar alguma coisa, uma piscina. Vai ser muito especial. Então, dia 24 de fevereiro, anota aí para você vir com a gente. E também é para vir com todo mundo, vem com a família pra gente ter um dia muito gostoso juntos. E, por fim, o Ministério Integre, no dia 2 de março, que é o primeiro sábado de março, está trazendo o André Daniel Heinck, autor de vários livros, né, como Os Outros da Bíblia, Aqueles e a Bíblia, Nós e a Bíblia, e ele vai trazer uma palestra, um estudo muito especial pra gente no dia 2 de março, às 19 horas, no Espaço IBNU. Esse evento também gratuito é para você trazer bastante gente, você que gosta de estudar a Bíblia, gosta de conhecer um pouco sobre essa questão que envolve toda a parte de cultura, toda a parte de geografia, o conhecimento dos povos vizinhos de Israel, qual foi a influência deles no povo de Israel, como é que foi toda essa história que aconteceu no Antigo Testamento e como nós, ao entendê-la, conseguimos ler melhor e entender melhor as Escrituras. Então é para você esse evento, também gratuito. Vem com a gente, tem muita coisa boa. Eu queria conversar com vocês agora sobre o quanto o ensino tem me ajudado a compreender melhor a Bíblia, textos específicos, e o quanto as aulas semanais têm contribuído para que eu consiga compreender melhor o que o texto diz, o contexto. Quando a gente participa do chat ao vivo, a gente tem a oportunidade de fazer perguntas a respeito, né, de coisas que não ficaram bem esclarecidas. Então eu convido você a participar semanalmente das aulas, do ensino da IBNU. Isso tem contribuído muito para o meu crescimento, para a compreensão do texto bíblico. Tá aí a importância da gente aprender e se aprofundar na palavra, porque isso vai servir de fundamento para a gente viver a nossa vida. Então agora que você precisa ficar ligado no ensino da IBNU. Às quartas e quintas-feiras, às 19 horas, nós vamos ter 2 cursos muito, muito especiais. Uma vai ser sobre as cartas pastorais. A gente vai entender um pouquinho mais como a gente tem que viver a nossa vida, não só para os pastores, mas para os líderes, para as pessoas que estão na comunidade de alguma forma envolvidos. A nossa vida cristã, como é que a gente precisa levar. E o livro de Eclesiastes é muito especial porque a gente descobre o sentido da vida, como é que a gente precisa talvez quebrar os nossos paradigmas, as coisas que a gente acha tão importante na nossa vida podem estar aí equivocadas. Então vamos realinhar tudo isso, tá? Vem para o ensino da IBNU. Bom, se você chegou há pouco tempo na nossa comunidade, na IBNU, e gostaria de fazer parte da vida da igreja ou conhecer um pouco mais a IBNU, nós convidamos você a fazer parte dos geeks de novos membros da nossa igreja. A gente tem geeks que acontecem em vários dias da semana e por isso a gente pede para você entrar em contato com a conexão da IBNU, que ela poderá encaminhar você para um dos geeks que melhor se encaixe nos seus horários e a sua realidade. Nesses geeks a gente tem a importante missão de integrá-lo
a nossa igreja, de também poder conhecer você melhor e de poder explicar um pouco daquilo que são as nossas convicções, o que nós pensamos sobre Deus, sobre a salvação, sobre Cristo, sobre o Espírito Santo, e muitas pessoas então têm a oportunidade de poder se aprofundar um pouco mais naquilo que é a visão da IBNU sobre o reino e sobre a teologia. Você é nosso convidado, nossa convidada a fazer parte dos novos membros da IBNU. E acabamos mais uma celebração, mas olha só, eu quero te convidar a estar aqui na semana que vem, participando de mais uma celebração com a gente. Também temos aí muito conteúdo durante a semana para você aproveitar, para você aprender. E eu te convido também a pegar esse link aqui, espalhar para as pessoas que você conhece, dar uma olhadinha nas redes sociais, seguir a IBNU, enfim, participa de tudo aí, porque eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. E é isso aí, que Deus abençoe. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome.